Você já parou para pensar que uma garrafa jogada na lixeira de reciclagem não deixa de ser plástico? Ela apenas começa outra viagem. Nós fomos ensinados a enxergar a reciclagem quase como uma máquina de apagar problemas. Você usa, joga na lixeira correta, o material é reciclado e pronto, o problema ambiental desapareceu. Mas existe uma parte muito menos confortável dessa história. O plástico não é simplesmente plástico. Dentro dele podem existir pigmentos, estabilizantes, plastificantes, retardantes de chama, resíduos de adesivos, tintas, produtos de degradação e substâncias adquiridas durante anos de uso. Quando esse material entra novamente numa fábrica, essas moléculas não desaparecem magicamente, porque existe um símbolo de reciclagem na embalagem. Algumas podem continuar acompanhando o plástico em sua próxima vida. E é aí que nasce um dos paradoxos mais estranhos da economia circular. Podemos estar tentando resolver um problema de resíduos, sem resolver completamente o problema químico escondido dentro desses resíduos. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje vamos entender por que reciclar plástico é importante, mas também por que reciclagem sozinha nunca foi uma solução perfeita para a crise do plástico. E primeiro precisamos destruir o mito. Reciclar plástico não significa automaticamente produzir um material mais tóxico. Não existe uma regra dizendo: primeira reciclagem, pouco tóxico; segunda reciclagem, mais tóxico; terceira reciclagem, ainda pior. A química não funciona assim, mas existe um problema real, e talvez ele seja até mais interessante. Para entender, precisamos entrar numa usina de reciclagem. Imagine uma pilha gigantesca de embalagens usadas: garrafas, potes, tampas, bandejas, peças plásticas, materiais de cores, origens e histórias diferentes. O primeiro desafio é separar tudo, porque plástico não é um único material. PET não é igual a polietileno. Polietileno não é igual a polipropileno. PVC não é igual a nenhum deles. E mesmo dois objetos feitos aparentemente do mesmo polímero podem possuir aditivos completamente diferentes. Depois da separação, muitos plásticos destinados à reciclagem mecânica são triturados, lavados, secos, derretidos, filtrados e transformados novamente em pequenos grânulos que servirão como matéria-prima. Parece simples, mas o plástico possui uma espécie de memória química. Quando um polímero é submetido ao calor e ao esforço mecânico repetidas vezes, suas longas cadeias moleculares podem sofrer alterações: oxidação, quebra de cadeias, mudança de propriedades, formação de novos compostos. O material pode perder resistência, mudar de cor ou exigir a adição de novos estabilizantes para continuar útil. Por isso, muitos plásticos não conseguem ser reciclados infinitamente, mantendo exatamente a mesma qualidade. É diferente do que muita gente imagina quando ouve a expressão economia circular. O círculo não é perfeito. A cada volta podem existir perdas. E existe outro problema: contaminação. Imagine que uma peça de plástico, originalmente utilizada em um equipamento eletrônico, possua retardantes de chama. Essas substâncias foram colocadas ali porque o produto precisava resistir melhor ao fogo. Agora imagine esse plástico entrando numa cadeia de reciclagem mal controlada e reaparecendo em um produto completamente diferente. A molécula não sabe que mudou de função, ela simplesmente continua presente. Pesquisadores já encontraram retardantes de chama originalmente associados a eletrônicos em produtos domésticos feitos de plástico reciclado. Isso mostra um problema fundamental. Reciclar também pode reciclar a química. Não estamos apenas transportando carbono de uma geração de produtos para outra. Podemos transportar aditivos, contaminantes e substâncias que nunca foram planejadas para o novo uso. É por isso que plástico reciclado destinado a contato com alimentos precisa de controles muito mais rígidos. Na União Europeia, por exemplo, existem regras específicas para materiais reciclados que entrarão em contato com comida. Os processos precisam incluir etapas de descontaminação e demonstrar que o material final é adequado para aquele uso. Isso revela uma coisa importante: se reciclar fosse simplesmente derreter, moldar e usar novamente, não precisaríamos de descontaminação. O grande desafio é saber exatamente o que entrou junto com o plástico. Agora observe o PET. É um material encontrado em muitas garrafas de bebidas. Ele é um dos plásticos com maior potencial para sistemas de reciclagem de boa qualidade. Mesmo assim, pesquisadores comparando PET virgem e PET reciclado encontraram mais sinais químicos no material reciclado analisado e evidências de alterações causadas pelo processamento. Isso não significa que qualquer garrafa feita de PET reciclado seja perigosa, muito menos que deveríamos parar de reciclar garrafas. Significa que material reciclado precisa ser tratado como uma matéria-prima química complexa, não apenas como lixo derretido. E existe ainda outra parte quase invisível desse sistema.
Microplásticos. Uma usina de reciclagem precisa triturar objetos grandes em pedaços menores, só que quebrar plástico produz partículas. Em um estudo publicado em 2024, pesquisadores simularam a trituração de PET, polipropileno e polietileno de alta densidade, usando tanto material novo quanto usado. Durante a trituração, a quantidade de partículas microscópicas suspensas no ar aumentou dramaticamente em comparação com o nível de fundo, e os plásticos usados produziram mais emissões que os novos em várias condições. Isso muda a pergunta. Quando pensamos em microplásticos, normalmente imaginamos oceanos, garrafas flutuando, praias contaminadas, peixes ingerindo partículas, mas parte da exposição também pode ocorrer durante o próprio processamento do material, principalmente para trabalhadores que estão próximos de trituração, transporte e manuseio de plástico. Então existe um paradoxo real. A instalação criada para impedir que o plástico vá para o ambiente também precisa impedir que fragmentos desse plástico sejam lançados no ambiente de trabalho. Novamente, isso não significa que reciclagem seja pior do que simplesmente jogar tudo fora. Significa que reciclar também é um processo industrial, e processos industriais precisam de controle, ventilação, filtragem, equipamentos adequados, monitoramento, separação de materiais. O símbolo verde não elimina as leis da química. Agora chegamos à questão que provavelmente mais preocupa as pessoas. Essas substâncias podem chegar até nós. Em alguns casos, substâncias presentes nos plásticos podem migrar para alimentos, bebidas, poeira ou ambiente. Calor, tempo de contato, tipo de alimento e composição do material podem influenciar essa migração. Também sabemos que muitos plásticos utilizam ou já utilizaram substâncias que levantam preocupações toxicológicas, incluindo alguns bisfenóis, fitalatos e determinados retardantes de chama. Mas precisamos tomar cuidado com uma conclusão exagerada. Não podemos simplesmente dizer plástico reciclado é tóxico. Existem dezenas de tipos de plástico. Milhares de formulações, processos de reciclagem diferentes, produtos diferentes, sistemas de descontaminação diferentes e regulamentações diferentes. Um PET reciclado de uma cadeia controlada para fabricar outra garrafa não é a mesma coisa que uma mistura de plástico eletrônico reaproveitada sem rastreabilidade. Essa diferença é essencial. O problema não é a palavra reciclado. O problema é perder a história química do material. Imagine receber uma panela usada sem saber o que foi cozinhado dentro dela durante 20 anos. Antes de utilizá-la em um laboratório extremamente sensível, você provavelmente gostaria de limpá-la e saber onde esteve. Com plástico acontece algo parecido. Para criar verdadeira circularidade, não basta saber qual polímero temos. Precisamos saber também quais substâncias viajaram com ele. E aí começamos a enxergar por que reciclar plástico é muito mais difícil do que reciclar uma lata de alumínio. Uma embalagem plástica pode parecer formada por um único material, mas pode possuir diferentes camadas: colas, tintas, pigmentos, rótulos, barreiras químicas, tampas feitas de outro polímero. Cada característica foi adicionada porque melhorava alguma função. Mantinha o alimento fresco, tornava a embalagem bonita, aumentava a resistência, reduzia custo, mas cada melhoria pode complicar a próxima vida daquele produto. Nós passamos décadas projetando o plástico para funcionar perfeitamente uma vez, e agora queremos que ele funcione perfeitamente 10 vezes. Esse talvez seja o verdadeiro erro. Não podemos criar uma economia circular utilizando produtos que nunca foram projetados para circular. E existe uma segunda ilusão. A reciclagem pode dar ao consumidor uma sensação de que o consumo não possui consequências. Comprou plástico? Tudo bem, é reciclável. Usou uma vez? Tudo bem, coloque na lixeira correta. Mas existe uma enorme diferença entre reciclável e reciclado. Para que uma embalagem complete o ciclo, alguém precisa coletá-la, separá-la, transportá-la, limpá-la, encontrar mercado para o material, transformá-la novamente e produzir algo que realmente utilize aquela matéria-prima. Quando observamos o planeta inteiro, a proporção que realmente consegue completar esse caminho ainda é pequena. A referência global mais utilizada pela OCDE aponta que apenas cerca de 9% dos resíduos plásticos foram efetivamente reciclados em 2019. Isso não significa que reciclar seja inútil. Significa que não podemos reciclar nossa saída de um sistema que produz plástico descartável em escala gigantesca. Esse é o ponto mais importante do vídeo. A solução não é parar de reciclar. Seria absurdo olhar para problemas do sistema de reciclagem e concluir que devemos mandar todo o plástico para aterros, incineração ou para o ambiente. O que precisamos fazer é parar de tratar reciclagem como a primeira solução. A própria lógica moderna de gestão de resíduos costuma colocar outra coisa antes dela: reduzir, depois reutilizar.
E só então reciclar aquilo que realmente precisa chegar ao fim de sua primeira vida. Pensa na diferença. Se uma embalagem é evitada, não precisamos descobrir como reciclá-la. Se um recipiente é reutilizado dezenas de vezes de maneira adequada ao seu propósito, não precisamos fabricar dezenas de novos recipientes. Se o produto é projetado desde o início com poucos materiais e química conhecida, sua reciclagem pode se tornar muito mais segura e eficiente. O futuro da economia circular talvez dependa menos de construir máquinas capazes de reciclar qualquer lixo e mais de parar de criar lixo impossível de reciclar corretamente. Também precisamos de algo que parece óbvio, mas ainda é extremamente difícil: transparência química. Se uma empresa fabrica um plástico contendo determinados aditivos, essa informação deveria acompanhar o material ao longo de sua vida, porque o reciclador do futuro precisa saber o que está comprando. Sem isso, reciclamos quase às cegas. A boa notícia é que regulamentações estão começando a tratar esse problema de maneira mais séria. Na Europa, materiais plásticos reciclados destinados ao contato com alimentos já estão sujeitos a exigências específicas de descontaminação e segurança. Isso mostra para onde o sistema precisa caminhar: menos mistura aleatória, mais rastreabilidade, mais química conhecida, mais controle de contaminantes e produtos realmente projetados para serem reciclados. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja: reciclar plástico está nos envenenando? Essa pergunta é simples demais. A pergunta real é muito mais desconfortável. O que acontece quando tentamos criar uma economia circular, usando materiais cuja composição química nunca foi pensada para circular? Porque talvez o maior problema do plástico reciclado não seja aquilo que conseguimos enxergar. A garrafa, o pote, a embalagem. Talvez seja aquilo que atravessa cada ciclo sem aparecer, a química escondida dentro deles. Reciclar continua sendo necessário, mas reciclar melhor não significa apenas salvar a caixa de plástico do lixo. Significa garantir que tudo aquilo que está invisível dentro dela também tenha um destino seguro.